A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus Pai Todo-Poderoso que é Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedir a Deus em nome de Jesus o milagre, pedir a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, e repreender todas as obras do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus todos os dias. Pedimos para que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, vitória sobre todas as lutas, sobre todas as adversidades da vida. Amados, oramos porque precisamos orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com o nosso Deus todos os dias. Sabemos que lutas, dificuldades se levantarão, adversidades se levantarão contra a nossa vida. O orar não vai impedir que os problemas venham acontecer. O orar não vai impedir que lutas venham ser travadas. O orar vai nos dar força e vitória, porque nós conversamos, falamos, se unimos com Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do diabo, em nome de Jesus. Repreendemos todas as contrariedades, todas as opressões, todas as obras do inimigo, repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque cremos que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, tem todo o poder no céu e na terra. Por isso que nós usamos o nome dele, um nome que está acima de todo nome, aonde toda boca há de confessar e todo joelho há de se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Por isso que nós usamos este nome, porque ele tem sim todo o poder e toda a autoridade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, como diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, orar é preciso. Muitas pessoas às vezes dizem: orem por mim. E devemos sim orar uns pelos outros, mas a pessoa também deve ela orar, ela também conversar com Deus. Todos nós podemos conversar com Deus. Todos nós podemos buscar a Deus. Não temos que depender apenas de outros, depender de denominações religiosas, depender de líderes religiosos. Nós temos que tomar uma atitude na nossa vida de conversarmos com o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Amados,
devemos conversar com Deus, pedir para Deus, para que Ele venha nos dar força, ânimo e coragem, vitórias sobre todas as lutas. E quantas lutas se levantam contra a nossa vida. Quando a pessoa deixa de orar, ela deixa de conversar com Deus, ela deixa de ter intimidade com Deus, ela deixa de sentir a presença de Deus. Quando deixamos de orar, se desligamos de Deus. Quantas pessoas talvez poderão dizer: eu sou de Deus, mas não ora, não busca Deus, não busca as melhorias de Deus na sua vida, melhorias de Deus na sua vida. Porque nós precisamos ser diariamente libertos por Deus. Nós precisamos diariamente da transformação de Deus na nossa vida. Todos os dias nós precisamos do trabalhar de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos da bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Precisamos de Deus todos os dias. E quantas pessoas zombam de Deus? Quantas pessoas acham que podem fazer tudo o que querem sem ter algum tipo de consequência para a sua vida? Assim nós vemos, muitas vezes pregamos a palavra de Deus, muitas vezes oramos, e muitas pessoas começam a zombar, começam a rir, debochar das palavras que nós falamos e oramos. Amados, as pessoas devem ter respeito e temor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ninguém zomba de Deus e fica por isto mesmo. Horrenda, terrível é a coisa daqueles que caírem nas mãos do Deus vivo de Israel. Quantas pessoas perseguindo aqueles que estão orando, aqueles que estão buscando a presença de Deus, trabalhando para Deus. Eu não estou falando aqui trabalhar para a religião, amados. Tem muitas pessoas que confundem as coisas, que acham que todas as pessoas que estão em várias e várias denominações religiosas e placas religiosas estão trabalhando para Deus. Quando eu oro e busco, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus, como único Senhor e Mestre, como único Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Como um Deus forte e todo-poderoso, como diz no livro de Isaías e no livro de Mateus, capítulo 28, 18. Um Deus todo-poderoso. Eu oro em nome de Jesus como único caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Religiões que pregam a idolatria, a superstição e o ocultismo não estão trabalhando para o Deus de Israel, para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Religiões que ensinam que Jesus é um Deus menor e um Deus insuficiente, não trabalham para o Deus de Israel. Elas trabalham para si mesma, elas trabalham para ensinar, para colocar na mente das pessoas os seus ensinamentos.
Hoje nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Muitos vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei tantas almas para ti. E Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Muitos usam o nome de Deus e de Jesus como se fosse uma mercadoria, para vender os seus amuletos, para vender os seus objetos, para vender os seus ídolos, imagens e esculturas. Usam o nome de Deus para vender os seus Pix, para ganhar, para lucrar, para manipular as pessoas. Estas pessoas não trabalham para Deus, elas são um atrapalho para Deus. Quantas e quantas milhares de pessoas, através destas estratégias manipuladoras, abandonaram a sua fé, pararam, achando que todos são mercenários, como alguns que nós vemos. Quantos, em vez de ajudar as pessoas, exploram, tiram até o último centavo das pessoas. Estes não trabalham para Deus. Esses que pedem ofertas milionárias até a casa das pessoas, o carro das pessoas, os móveis das pessoas, o salário que as pessoas iriam usar para comprar um rancho, queriam comprar ali o alimento para os seus filhos, e pegam este dinheiro, não trabalham para Deus. Eles são um atrapalho no reino de Deus. Trabalhar para Deus é não visar lucros, é não visar enganar as pessoas, é não visar em manipular as pessoas. Trabalhar para Deus é esperar de Deus, não querer usurpar, quer dizer o que? Tirar o que é dos outros. Isto nós vemos no Brasil e fora do Brasil. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas são manipuladas de tal forma que, se você falar para elas, elas vão se revoltar contra a sua vida. Pessoas, muitas escravizadas em várias denominações religiosas, se você falar para elas que está errado, elas vão se revoltar contra a sua vida. Eu já vi isso acontecer, amados, de você falar para pessoas que está errado, aquele ensinamento, aquela estratégia, aquele trabalho, e as pessoas se revoltarem contra a sua vida. Aí eles vão dizer, alguns: você é um desigrejado, você não aceita ser liderado, por isso que você não aceita nada. Todas as igrejas para você está errado, nenhuma presta. Não é assim que muitos falam? Mas o que a pessoa prega? O que a pessoa ensina? O que é aquilo que ela mostrou que está errado? Muitos não se perguntam sobre isto. É muito fácil dizer para a pessoa: você não aceita ser liderado, você é um desigrejado, um desviado, um endemoniado. Eles se defendem desta forma. Eu não estou dizendo a pessoa trazer um ensinamento diferente dos ensinamentos de Jesus, ou a pessoa querer colocar um ensinamento em uma denominação errado, ensinamento errado. Mas hoje, amados, quantas pessoas que estão em várias denominações, que ali eles são manipulados, enganados, e você fala para eles e eles não saem deste lugar. Muitos não saem por medo,
Porque existem vários lugares que dizem para os seus membros: se você sair daqui, você nunca mais vai prosperar, você vai ficar doente, você nunca mais vai ter paz na sua família, se você sair daqui, você nunca mais se dará bem. Se você frequenta uma denominação dessa e tem um líder que diz isto, saia do meio deles, porque ele, o Deus dele, se chama Satanás. Jesus falou que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus disse que devemos abençoar e não amaldiçoar as pessoas. Mas quantas pessoas têm medo e ficam em várias denominações religiosas por medo? Quem é que é o pai do medo? Quem é que é aquele que introduz o medo nas pessoas? É Jesus? Ou é o inimigo? O inimigo de Deus controla as pessoas pelo medo, pelo pavor. Todas as denominações religiosas que são controladas pelo medo, pelo pavor, não vêm do Deus de Israel. Muitas pessoas estão sendo escravizadas em várias denominações religiosas, aonde entra na mente deles que só ali é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E em muitas destas nós vemos práticas como círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado. São práticas que nasceram no ocultismo e foram introduzidas em algumas denominações religiosas citadas cristãs evangélicas. E muitos acham que aquilo ali é bom. Bom é Deus. Bom é as armaduras de Deus. Uma prática que nasceu lá no ocultismo. E quando eu falo ocultismo, para que muitos talvez que não sabem, é a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo. Isto é o ocultismo, práticas do inimigo. E para aqueles que não sabem quem é o inimigo, ele é o diabo. Mas muitos não gostam que falem neste nome. Mas ele é o inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas práticas que são introduzidas, estratégias que são introduzidas, têm o dedo dele, a marca dele. E quando ele consegue introduzir os seus ensinamentos, a igreja começa a ter confusão, discórdia, rebelião, entra as heresias, entra a imoralidade, entra várias práticas do mundo, a ganância, a corrupção. Quando Satanás consegue introduzir as suas práticas, ele consegue provocar a destruição, a decadência desta denominação religiosa. Por isso que nós vemos várias igrejas que começaram no poder, na santidade, e hoje estão naufragando na fé. Amados, é preciso orar, é preciso pedir perdão a Deus, misericórdia de Deus, todos os dias. Eu não estou aqui para falar mal das religiões, por isso que eu não falo o nome delas e nem nome dos seus líderes, porque não vai edificar. Eu falo situações que pessoas devem escolher a Deus ou ao mundo.
Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha curar, sarar, libertar, transformar, que Deus venha abençoar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Desejo um final de semana abençoado, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando as pregações com orações, com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Continue firmes na oração, no clamor, no buscar a Deus e orar uns pelos outros. Peça a oração dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus.